Estamos ao vivo, Brasil. Começamos o nosso pod terapia de hoje. Vamos ligar aqui nossa live, gente. Aí, ó. Senta mais pra cá. Lizzy, vem mais pra cá. Não tá pegando você muito bem. Não tá não. Então, gente, bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acordamos Bom dia aqui. a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Aqui. Vamos começar esse pod terapia aqui. Eu falei que hoje o Edson ele vai ser o nosso protagonista principal, né, gente? O Edson vai ser o protagonista principal hoje. Ele vai mostrar para que ele veio aqui nesse pod terapia hoje. Que medo. Então, Edson, me conte tudo, não me esconda nada. Hoje a gente vai falar de carreira. Hoje vamos falar de carreira aí. Aquelas perguntas de 1 milhão, né, que o pessoal acha. Às vezes, com um simples movimento, ele consegue descobrir o propósito da vida, qual a sua missão. Qual que é a sua missão, Edson? Me conta. Eu ainda estou procurando. Tá vendo? Brincadeira. O Edson não está mais procurando, gente. Ele já achou faz tempo. Sempre falam, né? Eu não sei a minha missão, né? As pessoas entram em sofrimento muitas vezes porque acham que o tempo está passando, que já devia ter se encontrado na vida. Quando, na verdade, não. Nunca é tarde para você descobrir qual é o seu propósito, né? A sua missão de vida. E a gente usa uma frase nos nossos cursos com a Nádia aí, que é: a missão é quando você encontra a sua paixão e o seu talento. Você consegue juntar essas duas capacidades, né? Então, aí fica tudo muito mais fácil. Não adianta você ser apaixonado por música e não ter o talento, né? E o que é, Edson, o talento da pessoa? Aquilo que ela faz com facilidade. Isso é aquilo que é mais natural de fazer, né? Quando você luta muito para conseguir desenvolver uma habilidade, é porque você muitas vezes não está no caminho certo. Às vezes você está, talvez em lealdade a alguém do sistema, está buscando agradar alguém, porque a nossa criança, ela passa a vida toda buscando agradar alguém, buscando afeto, muitas vezes, né, buscando ser reconhecida por pessoas, muitas vezes, que nem estão mais nesse plano. É interessante falar sobre isso, né? Você pediu a missão do Edson, porque realmente ele demorou um pouquinho para entender qual era a missão, porque era tão fácil para ele achava que tinha que ser algo difícil, e a maioria das pessoas pensa isso, né? Eu dizia para ele, mas Edson, olha a tua missão aí. As pessoas abrindo o teu próprio vídeo aqui, sem querer. As pessoas te procuram para conversar, para pedir conselho. Isso foi algo sempre muito natural para mim. E ele dizia, não, mas eu gosto de fazer isso. Então, isso é uma missão. Você gosta disso e tem facilidade, tem talento, né? Então, a dificuldade, né, Edson, da maioria das pessoas é justamente isso, né? Isso, como a Nádia falou, para mim era algo muito natural sempre que as pessoas viessem até mim, e pessoas que nem tinham contato, não tinham convivência, e as pessoas sempre depositaram em mim uma confiança que muitas vezes nem eu conseguia ver em mim. Então, chegavam, contavam suas histórias de vida, seus problemas, e eu ali, como bom ouvinte, permanecia ouvindo. Só que o que acontecia? As pessoas chegavam até mim com as suas demandas, despejavam nessa pessoa, né, todos os seus problemas, anseios, dúvidas, e saíam bem, e eu ficava mal. Por quê? Porque eu não tinha as ferramentas para lidar com isso. Então, por isso que muitas vezes, talvez, eu tenha fugido disso. Até você descobrir, como a Nádia falou ali, até parar um pouco de lutar contra isso e entender que, sim, eu poderia trabalhar com terapias, trabalhar ajudando as pessoas. Então, quando eu encontrei as terapias junto com a Nádia, e ela foi a buscadora na família, ficou tudo muito mais fácil.
Levamos um tombo, mas sobrevivemos, né? Tá tudo certo. Problemas técnicos, gente. É que hoje a gente decidiu gravar com um monte de celular aqui. Aí, agora deu. Ó, você ver, tem até uma fita aqui. Tem de tudo aqui. Colar, Tem docinho, tem de tudo. Tá? Tem chimarrão. Tem chimarrão. Hoje já está uma terça com cara de segunda. Mais ou menos isso. Nós tivemos trabalho no final de semana. Sim, então, tivemos curso. E o módulo, inclusive, foi esse, profissão mesmo, Profissão. né? Negócios. Foi muito legal ver as pessoas, né? A forma como elas receberam esse conhecimento aí. A gente sempre busca linkar essa parte sistêmica com a parte profissional mesmo, né? Com a parte técnica. Então, era interessante de olhar nos olhos das pessoas, assim, nossa, fez sentido isso, fez sentido aquilo, porque muitas vezes acontecem situações, para quem é empresário, para quem trabalha, né, com CLT, ou com o pessoal que é concursado também, né, então você vê que muitas situações, elas se repetem, porque existe um padrão, e quando você consegue descobrir qual é esse padrão e o que tem por trás disso, fica muito mais fácil de você solucionar os problemas, resolver questões, atritos, conflitos. Edson, eu vi que no curso, uma das nossas alunas levantou a questão de que, como assim a profissão serve ao sistema? Né? Então, como que eu vou saber que eu estou escolhendo por mim? Eu costumo dizer, quando você escolhe algo que é fácil, que é leve para você conduzir. Por exemplo, aquela pessoa que está numa carreira que ela nem sabe por que ela escolheu, mas que aquilo está sendo um fardo para ela, está sendo pesado. Por exemplo, alguém seguiu a carreira no direito, mas chega um ponto na vida que começa a ficar difícil, começa a não ter mais aquele ânimo para trabalho, parece que tudo é tão penoso. Então, nessa hora é importante olhar o porquê de você ter escolhido essa profissão, o que te levou a escolher essa profissão. E a maioria das vezes as pessoas nem sabem. Ou elas têm aquela resposta pronta, porque meu pai queria, porque achava bonito. Um tempo atrás era muito normal isso, né? Os pais admirarem uma profissão e os filhos, como a gente falou antes, para agradar, a nossa criança para agradar, acabavam escolhendo, mas não escolhiam por eles. Então, hoje a gente percebe que muitas pessoas, está mais fácil, né? Porque as terapias estão ajudando as pessoas a se encontrarem, então hoje você percebe que muitos acabaram escolhendo justamente para agradar. A sua criança escolheu para agradar os pais. Só que chega uma hora que você, vivendo um sonho que não é seu, se torna desconfortável, se torna pesado. Tem essa questão também, porém tem aquela questão que a gente serve ao sistema com uma profissão de forma inconsciente, Sim, né? Por algo também que aconteceu no sistema familiar. Né? Por isso que a gente fala que a constelação, né, o conhecimento sistêmico, ele não é uma ciência exata. Sempre existe algo muito maior por trás, né? E essa questão que você levantou também, às vezes não. Existem situações que escolhemos profissões para, de alguma forma, honrar o nosso sistema, aquilo que falta no sistema. Um exemplo que a gente fala bastante às vezes aquela pessoa escolheu o ramo do direito porque existiu muita injustiça no sistema. Né? E ainda mesmo dentro do ramo do direito, como a gente até comentou no curso, né? Por exemplo, quem segue a área criminal pode estar olhando para um crime mal resolvido no sistema familiar, né? Então, mas isso não quer dizer que é algo errado, né? Sim. Quando você chega nesse ponto, né, a gente estava falando antes de estar pesado de trabalhar, estar difícil de você evoluir dentro da profissão, quando você olha para essas questões aí, você descobre o que tem por trás daquela escolha, fica muito mais fácil. Não quer dizer que, eu descobri lá que eu escolhi porque tinha um crime na família e eu queria fazer justiça. Agora não vou mais. Agora não vou mais trabalhar no ramo. Não tem nada a ver. Dali para frente você pode escolher por você. Então, é um conhecimento que você já tem dentro de você. Então, fica muito mais fácil. Não, agora, até aqui eu fiz para honrar alguém na família.
meu sistema. Daqui para frente eu vou fazer por mim mesmo. Daí fica tudo muito mais fácil. Você soltou aquele peso. Fica leve daí, né? Você liberou aquelas expectativas que tinham em você. Que você Uhum. projetava, né? Querendo ou não, sempre a gente nunca vai escolher por nós. Não. Nunca. Nenhuma profissão a E gente quando escolhe a por pessoa nós mesmos. escolhe ser terapeuta, o que ela está querendo, gente? O que o terapeuta faz? O que o terapeuta está querendo curar na família? Está querendo ajudar quem? O terapeuta, ele quer curar o sistema, né? Uhum. Ele quer trazer luz, ele quer trazer consciência para um já sistema que fica- está muito no Já inconsciente fica há a muito dica, tempo, ó, que né? eles estão assistindo ali, os terapeutas, ó. Né? No Terapeuta. Aham. O terapeuta, ele veio para auxiliar, e eu vejo quem está assistindo, e eu falo por mim, terapeuta há muitos anos, né? O Edson também, a Lise também, já há muito tempo, né? Nós percebemos que o nosso sistema teve uma cura muito grande a partir do nosso trabalho. Muito. Não só porque no começo a gente faz o que todo mundo faz, de empurrar a terapia na família inteira e levar todo mundo pela mão Dá para uma controlar. ajudadinha, né? É que quando você fica bem, você quer levar isso para Mas dentro da sua mas família. também por ressonância, Sim. também porque a gente começou a ficar melhor, começou a se curar, Sim. né? Então a família toda acaba se envolvendo e acaba se curando também, né? Eu acho legal que na minha família, até onde eu conheço, minha família é bem grande. Eu sou o único que trabalha nessa linha, Com terapias. com terapias. A família é bem grande, Uma família bem grande. bem numerosa. Bem grandona. Então, eu acho que sempre, toda família tem o buscador. Ele chega num momento assim, aquele padrão que a família tem ao longo de gerações, sempre tem aquele que olha para isso e resolve fazer diferente. E quando, né, se torna a ovelha negra da família, e quando ele traz psicodélica. a ovelha psicodélica. Então, quando ele consegue adquirir um conhecimento novo e vem agregar para o seu sistema, tudo fica muito mais fácil. No começo, as pessoas olham, né? Por quê? Porque é alguém que está fazendo algo totalmente diferente. Vai para uma consciência, né? Vai para uma consciência. De repente, vem esse conhecimento e as pessoas, nossa, olha, é tão bom isso. Como religião, às vezes, a família é de determinada religião e, de repente, tem aquele que vai seguir um caminho diferente, e daí no começo o poço não torce o nariz, não é isso, né? Por que foi fazer? De repente, eles veem que essa pessoa está bem, que está feliz. Opa, peraí, talvez não seja tão ruim assim. Vamos dar uma Talvez não olhadinha. seja tanta bruxaria. Né? Não é tanta bruxaria. Eu acho que elas são de Deus. Tipo isso. Eu acho que sim. Porque tem um preconceito um pouco nas famílias, Sim. né? Até pela parte, assim, da holística, né? Sim. Da coisa das É que pessoas... o holístico, na verdade, as pessoas elas têm um olhar como misticismo. E o holístico, vindo da palavra holos, que representa o todo, ele só quer dizer que o terapeuta trabalha todos os níveis do ser, físico, mental, emocional e espiritual. O holístico vem de olhar para o todo. Um pouco de falta de conhecimento, na verdade. Sintam-se servidos, tá? Igual a constelação em si, né? Que algumas pessoas, às vezes, têm um pouco até de preconceito, né? Mas é por um desconhecimento, porque não sabe como funciona, acha que, de repente, tem uma incorporação, que desce uns espíritos e dança ali. Não acontece nada disso, né? E não tem nada... Não é para acontecer, pelo menos. Se acontece com alguém, não é constelação. Só para deixar ficar bem claro, né? Claro, a gente fala que tem constelações e constelações. Por isso que eu falei, esses dias chegou um caso para mim que ela me contou que o marido não quer nem saber de constelação porque ela lutou para levar ele num lugar, né, num local para assistir constelações. Ficou feliz da vida que ele aceitou e finalmente, quando chegou lá, a criatura me incorpora. Bom, né? Aí eu falei, legal. Ele disse, tu não me leve mais para esses lugares. E né, recebeu uma entidade, enfim, ficou incorporada o constelador, a consteladora, eu acho, nem sei se era uma mulher. Foi incorporada a constelação toda. Isso não é constelação. Né? É outra coisa. A pessoa pode ser um terapeuta constelador e utilizar outras técnicas junto. Tá? Pode utilizar a constelação dentro de um centro? Pode. Não tem nada de errado. Só que precisa deixar claro para as pessoas, isso aqui não é só a constelação, tá? Nós utilizamos o espiritismo, nós utilizamos a Umbanda, né? Enfim,
o que for utilizado ali precisa deixar claro para as pessoas. É a mesma coisa que o Reiki. O Reiki é somente imposição de mãos e canalização de energia. O Reiki não tem incorporação, o Reiki não tem nada de outras técnicas junto. Não precisa de cristais, não precisa de nada. O Reiki é só transmissão de energia que você capta do universo e transmite. Então, quando você vai utilizar outro, você precisa deixar claro, né? Então, não confundo, não está errado utilizar outras técnicas junto com constelação ou com terapia, com Reiki, né? Desde que o cliente entenda o que é o que, né? Até porque a definição de constelação é método terapêutico. Isso, é um método terapêutico, né? Técnica não. Uma religião, né? É uma coisa que tem que a gente falar sempre, porque muita gente ainda tem dúvida, né, sobre como funciona a constelação. Eu nunca vi falar, eu nunca fiz isso. Como que é? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar de uma constelação familiar, né? Não tem nenhuma restrição, não tem casos, claro, quando a pessoa vai ser constelada, né? Às vezes tem algumas restrições para ser constelado. Sim, para ser constelado, né? Sim. Mas tu pode participar, pode apoiar, pode assistir, sem problema nenhum. Eu acho maravilhoso ver aquelas pessoas que vêm pela primeira vez. E daí depois, quando termina a dinâmica, nossa, aquilo foi para mim, parece que você estava falando para mim aquilo. Nossa, eu me identifiquei, meu, quanta ficha que caiu. Por quê? Porque todos nós temos algo parecido. Sim. Então, a gente sempre fala, né, é muito curativo você vir assistir. Mesmo que você não vá constelar, que você ainda não definiu qual o seu tema, é muito curativo. Você vem, traz muito conhecimento, né, ajuda muito no dia a dia, famílias, profissão. E quanto à carreira, Edson, o que mais aparece pessoas buscando para constelar? A questão da missão. Aquela confusão, assim, eu não sei se eu estou no caminho certo, não sei se eu sigo fazendo isso, não estou feliz, e daí, como eu falei no começo ali, elas acham que fazendo um movimento você vai resolver, vai sair daqui já feliz, rico, né? Bonito. Vida resolvida. Vida resolvida. Não, é preciso ter todo um trabalho, né? Você precisa primeiro olhar, claro, para essa questão. É importante fazer um movimento, então, e ver para onde você está olhando. E quando você está olhando, a gente costuma dizer muito isso nos movimentos. Olhe para isso, né? Olhe. Quando você olha, você está inteiro realizando aquela tarefa, aquilo tende a dar certo. Agora, quando uma parte tua está olhando para a tua profissão, mas outra parte sua está olhando lá para uma questão familiar, uma questão com o seu companheiro, sua companheira, com uma questão com os seus pais, por exemplo, então fica muito mais difícil da pessoa criar um caminho, né? Crescer dentro da profissão. E a pessoa que ela chega para você e ela está perdida, que ela diz assim, olha, Edson, eu vou no emprego, vou no outro emprego, vou no outro, e eu não consigo parar em lugar nenhum. O que acontece? O que tem por trás disso? No final de semana a gente até comentou isso, né? Tem pessoas que às vezes fazem várias tarefas. Aqueles que não ficam em lugar nenhum e tem aqueles que fazem várias tarefas ou têm vários trabalhos, né? Na verdade, essa pessoa não quer crescer. Se você buscando distrações, tá buscando distrações, não. Fala do foco. O foco é você estar olhando para a sua vida. Então, o plano inconsciente é não crescer, não avançar. Então, provavelmente tem questões com a criança, muitas vezes questões com o dinheiro, as crenças. Então, existem várias dinâmicas ali, mas, como a gente costuma dizer, a dinâmica principal é a relação com o dinheiro. Então, você pode lá ter crenças, pode ter questões com seus pais, pode ter questões com o seu cônjuge, mas tudo isso vai refletir numa coisa só, que é a sua área financeira. Porque se você está bem financeiramente, se você está crescendo, está evoluindo, está tudo certo, você cresceu, você está no adulto. Agora, quando você fica criando situações para que você não foque naquilo, no resultado, é porque de alguma forma você não quer crescer mesmo. Tem pessoas que estudam e nunca estão prontas para trabalhar, né? Só faz curso, só né? Faz curso. Faz curso e não põe nada em prática. Tem um termo, né, que se fala que é o obeso intelectual. Então, aquela pessoa que ela não cabe mais nada e ela continua estudando. Então, o copo precisa transbordar de vez em quando.
É daí, porque a né? pessoa às vezes acha que ela não está pronta, né? Nunca está. E daí não vem a realização, porque você fez uma faculdade, você não, por exemplo, você não extravasou aquele conhecimento, você não passou adiante. Aquilo começa a te incomodar. Não vem a realização vem quando você coloca para fora isso, você passa adiante. Exato, a grandeza está na entrega, não no que retém. Bem lembrado. Né? Uhum. Eu costumo dizer que na época que eu estava migrando para as terapias, né? Foi um pouco difícil de migrar, porque tu começa a fazer cursos e tu começa a achar que não está pronto. Tu vai faz um curso, faz outro curso, e parece que tu nunca está pronto. E eu fazendo um monte de cursos e eu nunca senti, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou dar o resultado para a pessoa? E tinha aquele pé, ou não vou, mas o que? A minha outra profissão era uma profissão que estava consolidada. Então eu tinha medo de largar o certo pelo que era duvidoso naquele momento. Eu não ia. E aí, fazia mais curso, fazia mais curso, e meu Deus, quantos cursos eu vou ter que fazer para colocar em prática. E eu falo que foi uma coisa muito simples que virou chave, né? Na época, eu tinha feito cursos de coach, né? Que o coach, tu tropeçava nos coach, né? Né? Dava um passo, tropeçava no coach. E ficou muito, virou uma coisa muito ruim essa história de coach, né? Que tudo era coach, e aí fez com que os coaches de verdade também ficassem, né? Uma coisa assim, tu é coach, já não dava credibilidade É nas uma ótima pessoas. ferramenta, mas eu Uhum. acho que É do muitas A ao vezes não B, pega. né? É do A ao B. Eu falo, ela não, para mim, assim, às vezes não pega. Alguns coaches, nem a gente até Ela precisa conversou. ter outros conhecimentos junto. Só o coach, ele só motiva, né? É só do A ao B. E depois, o que eu faço? Eu não fico sem propósito, não sei o que fazer. Então, assim, do primeiro curso de coach que eu fiz, eu já entendi que não era com isso que eu ia trabalhar. Por quê? Porque aquele professor que eu tive no primeiro curso, ele falou que era do A ao B, aqui não tem espiritualidade, não tem não sei o quê. Não... E eu falei, ixi, paguei 7.500. E agora? Eu tenho que fazer outro, né? Quem nunca fez um curso no final de semana e achou que na segunda Achei que segunda ia ser coach. ia ser um Elon Musk da vida, né? E aí passou isso e um dia eu assisti uma live gratuita. Eu falo que isso mudou minha vida. Aquela live gratuita que eu assisti do Jerônimo Temel, era uma live gratuita. Eu já tinha feito um monte de curso e não tinha colocado nada em prática. Ele falou assim: você só pode ser algo sendo. Então você só pode ser um coach sendo um coach. E ele disse: ligue para 3 pessoas que te conhecem muito bem e pergunta. Eu já estava um ano estudando, tipo assim, e fazendo curso e divulgando e nada. E ele falou: ligue para as 3 pessoas mais próximas a você, 3 amigos pode ser, né? E pergunte: o que eu faço da minha vida? Se alguém te perguntasse sobre o que eu faço, né? Sobre com o que eu trabalho, com o que você responderia? E aí eu faço isso e ligo para minha melhor amiga que fez cursos comigo. E eu fiz essa pergunta: Manu, com o que eu trabalho? Se alguém te perguntar com o que eu trabalho, o que você vai falar? Fotógrafa. Eu acho que eu queria me esconder dentro do buraco. Eu falei: você trabalha, você fez cursos comigo, você está 1 ano me acompanhando, você me fala que eu sou fotógrafa, eu vou dar na tua cara. Eu falei: eu não estou acreditando. E eu pedi para 3 pessoas e as 3 pessoas falaram a mesma coisa. E você não atuava, não Era, curso, era uma decepção aquilo, porque para mim eu já estava divulgando, eu estava fazendo. Não, não estava sendo. Então, tu só pode ser algo sendo aquilo, não tem outra maneira de você ser. Gente, eu comecei a trabalhar a partir de um curso de Reiki de um final de semana. Eu me tornei terapeuta. E olha... É que virou a chave, né? É que virou a chave. E eu digo assim, eu devo muito assim aos anjos que entraram na minha vida nesse período, porque a minha amiga Ivete Giacomazzi foi um anjo, até hoje porque ela disse para mim: você já é uma terapeuta. Eu, como que eu sou uma terapeuta? Eu fiz um curso de Reiki só. Você é uma terapeuta reikiana. Você vai trabalhar segunda-feira. Só me falou no domingo. Eu fiz o curso do final de semana, o mesmo curso que eu dou. E eu, como assim que eu já posso trabalhar? Você é uma terapeuta reikiana, você vai aplicar reiki nas pessoas. Isso é terapia. Monta teu consultório e começa a trabalhar segunda-feira. E eu comecei na segunda-feira a trabalhar. E eu me tornei terapeuta, eu integrei aquilo.
Então, assim, por isso que o terapeuta tem que tomar cuidado com as falas, né? Aham. Porque as falas, elas têm um poder muito grande É. para quem está chegando, para quem ainda está fragilizado, como eu estava. Então, a fala dela me empoderou. Uhum. A fala dela, tipo, uau, eu sou terapeuta. Aham. E eu integrei aquilo e eu trouxe aquilo para minha vida e as pessoas não me reconheciam de outra forma. E eu ainda estava começando. E não tinha internet como tem agora, Sim, para né? divulgar, Estava né? iniciando ainda, né? O Facebook, na época, era início. E mesmo assim, foi no boca a boca, a gente fez a nossa, né, os nossos clientes através das indicações. Mas foi porque eu assumi que eu era uma terapeuta na época. Mas é o ser, né? Uhum. É o ser, eu só posso ser algo sendo. Sim. Então, no momento que eu entendi que eu precisava botar aquilo em prática, mas no mesmo, eu só precisei ouvir aquela frase. Então, é como a frase realmente, as palavras empoderam. Eu ouvi aquilo e no momento que eu ouvi aquilo foi assim, ó. No outro dia eu acordei, eu fiz um site novo, eu fiz uma logo nova, eu troquei meu Instagram, eu fiz uma página nova, eu comecei a divulgar, eu fiz tudo, fiz uma palestra gratuita aquela semana, daí me chamaram para ir na TV, me chamaram para ir na rádio, tudo por causa da bendita palavra do Tem Jerônimo algo, Temer. tem algo também, né, Edson, que a gente fala que as pessoas pensam que para poder ensinar e para poder atuar como terapeuta, você precisa estar com a sua vida resolvida. Então, para eu poder falar de dinheiro, eu preciso estar, assim, nadando no dinheiro. Preciso ter, para eu poder falar de profissão, eu preciso estar, assim, no topo do sucesso. Gente, as coisas Ninguém não estaria lá hoje. ninguém teria nem começado. Né? Então, as pessoas começam e elas vão aprendendo também com aquilo que elas vão fazendo. Elas começam a trabalhar com terapia, cada fala, né, a gente vai se curando junto nas falas. Sim, com certeza. Né? No trabalho, levando conhecimento, a gente aprende, e assim as pessoas precisam ter essa humildade de reconhecer, não, eu ainda não tenho tudo que eu ensino, eu não sou tudo aquilo que eu ensino, mas eu estou caminhando para isso. E tem pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar, inclusive eu. Eu já peguei por curiosidade e busquei essas pessoas que estão no auge hoje, aí, nem vou citar nomes, né, mas tem muitas pessoas que hoje são referência nessa área de profissão, de treinamentos. E você pega lá os primeiros vídeos dessas pessoas, Sim. mas sempre tem alguém, como a Nádia falou, que precisa ouvir aquilo. Você sempre vai achar um público, alguém que precisa saber aquilo que você sabe. Aquele conhecimento que você carrega, essa pessoa precisa dele para a sua evolução. Então, você sempre vai ter alguém que está ali precisando. Então, comece. E você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai buscando, porque daí, eu só te cortei, aí você começa, você busca uma técnica, você aprende aquela técnica, aí você tem que passar adiante. No passar adiante, você já vai aprender. Aí você vai sentir necessidade de aprender um conhecimento a mais. E você vai buscar aquele conhecimento a mais. Aí você transborda para mais pessoas. E assim é a nossa evolução. Você não pode parar. Você acha que, eu fiz um curso e não preciso mais. Não, você vai ter que toda hora estar se Se atualizando. atualizar, com certeza. A gente fala muito das constelações, né, da técnica aí. Mas, como a Nádia disse antes, a gente agrega muitos outros conhecimentos. Hipnose, essa parte do coach também. Você vai mesclando conforme a necessidade daquela pessoa que você está atendendo. Por experiência, fica muito, quando você tem experiência, fica muito mais fácil. No começo é mais difícil. Mas aos poucos você vai desenvolvendo o teu jeito, o teu método, agregando conhecimentos, como eu sempre falo, buscando cada vez mais evoluir, né? Então você vai agregando e vai desenvolvendo a tua técnica. E você vai achar o teu público, aquelas pessoas que precisam daquilo que você tem para entregar. É isso mesmo. E é imensurável, na verdade. Tu nem sabe, hoje com a internet, né? Tu nem imagina para quantas pessoas vai aquele teu conteúdo. Tu faz conteúdos, às vezes, gratuitos, lives. Mas o Edson, eu não sabia que o Edson fazia live. Eu não sabia. Pessoas vieram me contar quando eu vim para cá. Mas eu não sabia que ele fazia. Eu sabia que você fazia. E aí, uma aluna minha, né, de Cone, um dia ela falou, você não tem noção, as lives do Edson, é muito conteúdo. É muito não sei o quê. E falou. Eu falei, sério, eu não assisti nenhuma. Eu não tinha assistido nenhuma.
e as minhas alunas tinham assistido. Então, a gente tem essa possibilidade de passar tanto conhecimento através da rede social para pessoas que nem você falou, vai chegar naquela pessoa que precisa do teu conteúdo, né? Então, tu pode ainda levar o teu método para tanta gente sem ela chegar, às vezes, até você. Isso mesmo. As redes sociais, com essa pandemia que a gente viveu, elas ajudaram muitas pessoas a descobrir o seu talento, descobrir a forma de entregar o seu conhecimento. E acho que dali veio essa questão da live, a gente acabou indo para esse caminho também, que é um caminho sem volta, né? E ainda mais quando as pessoas te puxam, né? Pois é. Tem alguém que puxa as pessoas aqui. Eu não vou dizer quem que é. Quando você é do operacional, que nem fui praticamente uma vida toda, a pessoa que recebe uma missão e vai, baixa a cabeça e vai fazer acontecer. Fica um pouco mais difícil de você expor o conhecimento, né, passar adiante. Então, é muito mais de ação. E aqui você é muito mais de falar, de explicar. Imagina, foram mais de 25 anos, né, trabalhando, no caso Sim. dele, né, trabalhando nessa parte mais operacional de ir a campo, como se diz, né, entrar na empresa, fazer o que precisa ser feito lá dentro, e aí, de repente, ele tem que se ver diante de uma câmera, assim, as pessoas diziam, mas não é o Edson, não fez nenhuma piadinha, não é o Edson. Pessoal, assim, a frase que a gente mais ouve dos terapeutas, eu estou me trabalhando. Então, a fluidez, né, a leveza, aos poucos ela vem, então um pouco mais travada. Sabe o que é interessante? Porque, assim, a gente encontra muita gente no mercado, na rua, encontra amigos e tal. Eles não, olha só, eu estou há muito mais tempo, né? O Edson iniciou fazem 4 anos, definitivamente, ele já acompanhava, mas assim, que ele iniciou definitivamente, oficialmente nas terapias, 4 anos. Eu iniciei há mais de 10 anos atrás. E aí a gente encontra as pessoas e eles vêm, cumprimento, conversam, e daí, Pia, quando que tem live de novo? E eu, tá bom. E eu nada. E eu, é para ele que eles pedem, não é para mim. Então, a gente percebe, assim, eu acho que já estavam acostumados comigo também, e foi uma novidade boa ele começar a entregar o conhecimento também nas redes sociais. Eu entendi que eles estavam esperando por isso, né? Porque para mim já estava normal fazer aquilo, embora eu não seja uma Lísia ainda, né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, mas eu já estava, né, mais acostumada com essa rotina de internet e tal. E o Edson, não. Então, quando ele começou, o pessoal gostou. E aí começaram, a gente encontra, essa semana a gente encontrou um casal no mercado, e as lives, e os videozinhos, né? Então, o pessoal começa a perguntar. Eu acho muito bom, porque está levando conhecimento para as pessoas, Sim, né? As pessoas estão gostando. Essa tua fala veio de encontro ao que eu falei antes. Eu achava que eu não estava pronto. Por mais que, quem nunca, né? Ao vivo, assim, trabalhando, né, acompanhando você há tanto tempo ali, já fluía. Né? Eu já tinha os meus atendimentos, mas nunca dessa forma externa. Eu trabalhava fora, mas não dessa forma a nível mundial. Porque hoje a internet é isso. Daqui a pouco tem alguém do outro lado do planeta lá assistindo os vídeos. Então, quando eu me dei conta que numa dessas lives que eu fiz aqui, acho que foi a primeira, inclusive que eu estava todo travado ali, suando, né? o ar ligado no 20 lá e eu aqui, as pernas suando, né? Mas tudo bem, faz parte, todo mundo tem que passar por isso um dia. E depois o feedback que as pessoas me deram, então eu entendi que realmente eu tinha algo a entregar. Daí fez todo sentido, assim. Então alguém está precisando ouvir o que eu tenho para dizer, então vamos lá. E daí dali foram, nem sei quantas lives eu fiz, acho que 8, 9. Lives extensas, né, de 1 hora, né, bastante conteúdo, como o pessoal falou. Então, a gente está sendo um pouco mais direto nos assuntos, né? Mais objetivo. Né? Edson, sobre a transição de carreira, que é um tema, né, que as pessoas perguntam muito. Como que eu faço? Eu hoje trabalho como contador e eu estou muito estressado. Raro acontecer um contador estressado, principalmente nessa fase que eles estão agora, né? Nunca vi um contador nesses meses do ano, eles não procuram terapia. Não, imagina. Não, eles não procuram agora porque eles não têm tempo. Daqui um mês ou 2, eles vêm correndo. Então, um contador, digamos assim, apaixonado por terapia, já fez vários cursos, já está estudando há um bom tempo,
quer sair da área da contabilidade e se encontrar com a terapia, trabalhar e ganhar vida como terapeuta. Qual é o melhor caminho para essa pessoa? Tem uma A dica? pergunta é, por que você ainda não foi trabalhar com o que você gosta? Se você já tem o conhecimento, se você já tem o feedback das pessoas que você, né, as pessoas, o teu público é o teu termômetro. Se você está sendo está sendo reconhecido, é porque você realmente tem talento para aquilo, né? O que eu percebo, assim, que muitos estão apegados à segurança. Tá, e o que é a segurança? A segurança, quem busca segurança busca colo de pai, busca colo de mãe. Segurança é uma mãe. Então, eu não vou largar daqui porque aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho aquele valor garantido, e não vou arriscar. Então, tem aquele ditado que diz, em time que está ganhando não se mexe, mexe sim. Você está deixando de ganhar muito mais, ou de ser muito mais realizado, buscando arriscar um pouco. Não estou dizendo para o pessoal pedir as contas, não, gente. Peraí. Mas, assim, imagine se você não tivesse aquele trabalho, aquele valor. Se você precisasse fazer acontecer essa nova profissão que você escolheu. Imagine. Eu acho que muitos aqui já passaram por isso, de não ter escolha. De não ter escolha, de ser desligado de uma empresa sem esperar. Já recebemos vários casos assim. Do nada foi lá, a empresa teve uma mudança e foi dispensado. Anos aquela empresa fazendo aquela função, de repente se viu um mundo de possibilidades. É dessa forma que eu vejo. Quando você é demitido, eu vejo um mundo de possibilidades numa demissão. Assim, uau, tá na hora de me movimentar, né? Enquanto você está trabalhando ali com CLT ou de outra forma ali, contrato, você está, uma boa parte sua está ali. Você não consegue se dedicar ao outro trabalho. Quando de repente você se vê só com aquilo para fazer, você está todo ali. Então você tem que fazer acontecer. Você não tem plano B. Não tem plano B. O plano B, ele não pode ter plano B. Não pode. Senão você não vai fazer dar certo. Se não der certo, eu volto para a contabilidade, vamos dizer assim, né? Usando esse exemplo. Se não der certo, eu faço isso. Não vai dar certo. Você já está dizendo que não vai. Mas né? Calma. Vamos nos precipitar. Não vamos sair correndo. Você tem um propósito. Eu estou trabalhando aqui hoje porque eu preciso, sei lá, pagar alguma coisa, tenho um compromisso assumido. Dá um prazo, né? Dá um prazo. Então, quando terminar de cumprir esse compromisso, eu vou rever minha vida e tal, e vou me dedicar a esse outro trabalho aqui. Sim, porque senão também você coloca o peso já de início, né? Você já coloca o peso de ter que ter cliente para pagar suas contas, aí já não tem também. E sem falar da questão seguinte, né? Que tu entra na criança, né? Quando tu sai correndo. Sim. E adulto tem planejamento. Exato. Né? Então, quando você sai correndo, tu tá na criança, porque não, então agora eu vou fazer tudo e vou largar tudo. Quando eu migrei de profissão, eu também vou fazer isso. Então, eu decidi, fiz tudo, e demorou 1 ano quase para eu largar praticamente, né? E hoje ainda faço alguma coisa dentro da área, né? Hoje eu digo que é quase um hobby fazer dentro da área, assim. Eu gosto muito da ela tem talento nessa área, viu, pessoal? Tem talento, mas assim, não, é uma coisa que tu tem que botar o teu tempo. Então, tu tem que decidir coisas que tu vai fazer, às vezes, porque não dá mais. A vida de adulto é movimentada, né? É movimento. E é escolhas, né? Então, tu tem que escolher aquilo que tu vai fazer, às vezes. Não dá para fazer tudo. O que as pessoas querem isso é uma atitude infantil também. Elas querem fazer escolhas. Porque criança escolhe. Eu quero esse, eu quero aquele. Já viram criança na loja? Quero esse, quero mercado. Tá. Mas e qual a consequência dessa escolha? Você escolheu aquilo. Tem planejamento. Tem que ter um planejamento. E a criança também é assim, ó. Ela sonha, né? Então, você... perceba uma pessoa que ela está na criança diante de uma escolha profissional, de uma adulta, né? Então, ela se encantou com aquilo, nossa, é maravilhoso, tem todos os... A terapia, ela tem que ter um cuidado, quem sente de trabalhar com terapia, porque você percebe que você está na criança, porque a terapia tem muito fenômeno. Então, você percebe muitos fenômenos, por exemplo, na constelação, né? Aquilo que não se compreende, parece mágica. Então, nossa, a criança ama isso, brilha o olho, né?
Então, o reiki também tem os fenômenos que acontecem durante as sessões de reiki, em alguns casos, enfim. Então, quando você lida com isso, você mexe muito com a imaginação e com a criança. E a criança se encanta, e ela cria toda uma expectativa, né? De que vai ser muito legal brincar com isso. Vai ser muito legal. Bem assim. Não quero mais esse mundo chato da contabilidade, eu quero brincar com isso. Isso é mais legal. Não, né? gente, entendo que vocês são necessários. Então, tem que ter esse cuidado, assim, de não se prender totalmente numa profissão que você é infeliz, mas também não se encantar e ficar na criança né, irresponsabilidade de Sim. você largar tudo e sair correndo. Então, você tem que ter esse cuidado nesse caminho, né? E eu costumo dizer, né, que a gente oscila muito entre a criança e o adulto o tempo inteiro, né? Mas três acho que horas tá e mais meia na por criança dia. do que no Você adulto. tá oscilando o tempo inteiro. Então, às vezes, até na decisão, quando você toma na criança, vai te prejudicar lá na frente, porque a criança, ela é imediatista. Ela quer, vamos agora. Isso, já. Vamos largar tudo e vamos embora. Tipo, Um ponto muito importante. O pessoal acha que fez um curso e não precisa fazer mais nada. Ali o dinheiro vai vir, vai ter que pegar 2 agendas, porque não vai... Só que não, é uma caminhada. E pensa assim, a gente sempre fala, ó, 2 a 5 anos. 2 a 5 é uma empresa normal. Empreender na terapia é uma empresa como qualquer outra. Não, imagina que você fez uma faculdade. Você foi lá 5 anos, 5 anos de estudo. Você saiu da faculdade, quanto tempo vai para você ser reconhecido como um bom profissional no mercado? Fazer teu nome, como se diz, Fazer né? um nome. aham. E as pessoas não, elas querem fazer um curso agora e já sair. Mas não, o mundo é material, o mundo ainda é analógico. Tem a internet, mas o mundo ainda é analógico. Você tem que plantar, esperar, né? Tem que fazer um trabalho bem feito. É importante a internet, é importante estar nas redes sociais. Eu reconheço hoje, com muito custo, As ferramentas. a importância da internet. Ouviram, né? Eu reconheço, tá? Porém, eu ainda acredito muito no boca a boca. Eu ainda acredito muito e tenho certeza absoluta de que realmente você vai ter cliente, você vai fazer uma clientela, como se diz, você vai fidelizar seus clientes pelo trabalho bem feito. Porque você pode aparecer na internet, você pode falar assim lindamente sobre tudo que você faz, você pode dominar o assunto, só que se na hora de você aplicar técnica, na hora de você atuar na tua área, você não for humano, você não fizer um trabalho bem feito, aquele cliente não vai te levar para outros clientes, não vai te indicar, pelo contrário. Então, de nada serve também você aparecer na internet se você não faz um trabalho bem feito, né? Então, tem que andar junto as duas coisas, né? O boca a boca, ele traz muitos clientes pra gente, porque a pessoa gostou do resultado. Eu falo que tem famílias, às vezes, que trabalha 7, 8 pessoas da mesma família. Sim. Vem um, e quando vem outro, Vem famílias, vem a família inteira para você tratar, isso né? mesmo. Porque aquela pessoa mudou tanto para ela, que ela chega tão empolgada lá, e ela fala, gente, vocês têm que ir. Vocês têm que ir constar lá uma vez. Já deixei um horário para vocês. Tipo assim, e vai a família inteira. E eu falo que eu trabalho com a mentoria das águias, né? Que é uma mentoria para mulheres que buscam resolver algum conflito lá dentro da mentoria. A maioria é de trabalho. A maioria dos conflitos são justamente da carreira, ou que migraram de carreira e não estão indo para frente. Então, a gente trabalha a questão do marketing dentro da mentoria também, né? Que precisa aparecer, precisa ver o que não está fazendo. Mas o que é visto, geralmente, é que as pessoas estão focadas em outra coisa. Então, eu estou focada o quê? Eu comprei uma loja faz 6 meses e eu estou olhando que eu não tenho cliente. Tá, mas o foco não é olhar o que não tem. Exatamente. É como eu faço para ter mais clientes. Então, as pessoas, elas estão sempre focadas no inverso daquilo que elas querem. E aí não vai para frente. Quando tu faz a mentoria, às vezes tu pega uma pessoa, faz 4 meses que eu comecei a fazer isso aqui, trabalhar com terapia. Gente, 4 meses? Tu quer ficar rico em 4 meses com terapia? Tu não vai ficar, tu tem que ter experiência. Ainda mais um tempo hoje onde tem muito terapeuta. E cada vez terá mais terapeutas. E isso não é ruim, vai ter cliente para todo mundo. Porque o planeta está numa fase que precisa disso. Tá? Então, a profissão do futuro é terapia. Tem pouco terapeuta aí.
Foi ainda mais- tem pouco, mas tem muito mais do que tinha uma época Uhum. atrás. Quando eu comecei, eu falo, parece Ontem. a minha avó. Não, no meu tempo só meu tinha tempo. mato. Gustavo. Quando eu comecei, realmente não era como é hoje, né? Então, dava curso de reiki e tal, nossa. Hoje, eu mesma formei muitos alunos meus, muitos mestres que eu formei, estou dando curso, isso é excelente, tem aluno para todo mundo, né? Mas você tem que dar o teu melhor, porque tem muita oferta. Então, você tem que dar o teu melhor para se manter ali, para se manter como terapeuta, né? Mas isso vale para qualquer profissão, na verdade. Algumas profissões estão se modificando, a gente percebe, né? Então, para você se manter, você tem que dar o teu melhor também. Tem que ter respeito pelas ordens, né? Pelas ordens de chegada, né? Na profissão também. Então, se tu chega já se achando melhor do que os outros que já estão um tempo, tu também não vai se manter. Então, o conhecimento sistêmico precisa ser aplicado aí, né? Até eu tenho uma aluna que ela me perguntou um dia sobre os valores das sessões de reiki, né? Eu sou mestre reiki, inclusive fiz o curso de mestrado com a Nádia, né? Que foi, inclusive, maravilhoso, né? Na época, meu Deus do céu, quase faleci naquele curso. De tão maravilhoso que foi. Foi você não está me ajudando. Não, é que foi bom. É um falecimento de bom, né? Tu morre e nasce de novo no curso, entendeu? Que bom que você a explicou. Fênix. Deixa eu explicar. E uma aluna me perguntou que ela tem o nível 1, acho que é o nível 2, né? E ela recém começou a atender. Ela perguntou de valores e tal. Mas muda alguma coisa? Mas como é que não vai mudar? De um mestre reiki que está aplicando já faz anos para uma pessoa que acabou de iniciar. Mas muda, inclusive, pelos símbolos que se recebem, Exatamente. porque os símbolos potencializam o reiki, né? Então, a experiência, eu falo, é o que mais muda. Porque você está ali anos aplicando, anos dando... Um curso de reiki com uma pessoa que está já desde antigamente, né? Faz ontem, a Nádia, com uma pessoa que está fazendo faz um ano, é óbvio que vai ter diferença em valores de curso, em tudo, porque a pessoa vai ter uma bagagem diferente para entregar. E a questão é assim, ó, Liz, uma pessoa que tem somente o nível 1 de reiki, existe toda uma fala de que não pode aplicar nos outros. Pode, claro que pode. Pode sim. Você é um canal de reiki, você pode aplicar em qualquer pessoa. Porém, não é indicado que você aplique em outras pessoas, né, a não ser da família, somente com o nível 1. Por quê? Você precisa ficar em torno de meia hora só com o nível 1, né, aplicando reiki. Se você tem o nível 2, você já não precisa mais desse tempo, você pode ficar uns 20 minutos. Porque você você recebe 3 símbolos de reiki que potencializam o reiki. Se você tem o nível 3, você pode ficar uns 15 minutos. Você pode ficar só 15 minutos, você tem 4 símbolos, tá? Se você é mestre reiki, uma sessão de reiki de um mestre com 5 minutos de aplicação de reiki equivale a uma sessão daquele nível 1 de 30 minutos. Só que é claro que a gente não fica só 5 minutos, né? O que eu quero dizer é que os símbolos mestre potencializam o reiki. Então, é claro que muda muito, né? Muda muito o tempo de aplicação de cada... Nós já saímos nós duas puxamos do Edson, né? Você viu que era para ser ele falar, e nós duas puxamos. Falou que ele ia ser o protagonista, nós não paramos de falar. Mas é normal, eu estou em minoria aqui, né? Para equilibrar aqui, teria que estar em 4 homens, pelo menos, né? Para nós, mais ou menos, conseguir equilibrar. Eu acho que não entendi. Não entendi. Mas é interessante falar do reiki, né? Vamos falar da parte sistêmica, mas já vimos pessoas, empresários aí que fizeram o curso, que estavam passando por momentos muito difíceis no trabalho e encontraram o equilíbrio. Porque o reiki traz esse equilíbrio. Tudo vem agregar. Por exemplo, tem uma empresa lá com 100 funcionários. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar treinamento, ele vai buscar coach para motivar e tal, mas ele fica buscando paliativos. Quando ele vai buscar algo para realmente resolver, trazer fluência, trazer harmonia no setor, então o resultado ele demora um pouco mais para acontecer, mas é um resultado muito mais sólido. Já
falei várias vezes para clientes assim, olha, você tem que buscar alguma coisa para estabilizar aquelas pessoas lá naquele setor. Então, a constelação ajuda, você vai identificar onde é que está os problemas ali, mas você precisa trazer uma ferramenta a mais para, de vez em quando, Fazer um equilíbrio. Eu já fazer um fiz muita equilíbrio. iniciação de cura em empresas, em grupos, né, de empresas, assim, então, final de ano, né, Sim, a gente era chamado, ia lá, montava um grupo e aplicava a iniciação de cura no grupo, né, na equipe do setor, enfim, da empresa, né, e é maravilhoso isso, porque traz uma harmonia, como o Edson falou. o pessoal, hoje os empresários estão mudando um pouco esse ponto de vista, mas até um tempo atrás era muito focado no resultado. Não interessa se a pessoa está com um parente doente, está com um problema em casa e tal, ele tem que apresentar resultado. Mas nós somos, no local de trabalho, o reflexo daquilo que a gente trouxe de casa, em casa. Então, muitas vezes, não é ser pai do seu funcionário, mas é você, de alguma forma, ao invés de trabalhar a motivação, você trazer uma ferramenta para ele se auto-aplicar, para ele buscar um equilíbrio, né? Então, existem inúmeras técnicas, né? O reiki, né? Fazer iniciações, que a Ana já falou ali, né? O próprio proprietário da empresa, porque os funcionários são um reflexo do dono. Então, se o dono está equilibrado, se o dono é uma pessoa que olha para as suas questões, uma pessoa que está conectada com o propósito da empresa que ele criou, os funcionários vão ser reflexo disso. O Edson, deixa eu te perguntar, a gente falou sobre a transição de carreira, para quem quer. Mas e aquela pessoa que está dentro de uma empresa e ela quer crescer, tem possibilidade de crescimento, mas ela não consegue crescer. O que pode estar acontecendo e o que pode ser feito para Nossa, mudar? tem bastante coisa que pode estar acontecendo aí. Tem que ver questões de merecimento, se ela realmente ela almeja, mas ela no fundo ela não se sente merecedora, se ela acha que ela precisa de mais conhecimento e fica sempre naquele buscando. Eu já vimos muitos funcionários que ficam toda hora fazendo pós, MBA e não deslancham na vida, né? Então, estão adquirindo conhecimento e não estão conseguindo passar. Seria importante essa pessoa fazer um movimento para ver para onde ela está olhando que essa progressão de carreira não está acontecendo, progressão de carga. Então, seria interessante fazer um movimento para se você não está alcançando aquilo que você almeja, é porque você não está olhando. E aquela pessoa que foi contratada, por exemplo, para um cargo de gerente já, digamos assim, né? Um cargo de chefia numa empresa. Ela já chega com este cargo, ela nunca trabalhou naquela empresa, mas ela chegou lá com este cargo. Uma dica para que ela prospere dentro dessa empresa, para que dê certo, para que ela consiga estar bem. Humildade e respeito. Não importa se você fez uma formação internacional e você veio para trabalhar numa empresa e ali as pessoas em nível de conhecimento estão abaixo de você. Você foi o último a chegar na empresa. Você é o menor lá dentro na hierarquia de tempo. Então, se você chegar e tratar todos que estão lá com respeito, porque eles são mais velhos Empresa, de né? empresa do que Na você, ordem, né? na ordem, você tem mais conhecimento, você trouxe para agregar. Esse que é o sentimento que tem que ter. Eu vim para agregar. Eu não vim aqui para organizar isso aqui porque eles não dão conta. E normalmente, assim, olha, quase 100% dos casos as pessoas chegam com uma certa arrogância. Me chamaram porque não estavam dando conta. Aí eu vim aqui porque se não viesse a empresa ia quebrar. Então, não, você chegou ali por último, venha com o sentimento de agregar, de passar conhecimento, porque você vai ter muita coisa para aprender ali também. Eu já vi empresas, já atendi empresas onde a pessoa que está lá no cargo mais baixo era a que mais sabia da empresa, que mais estava conectada, que mais com o propósito da empresa, que mais entendia do negócio, e era a que menos era ouvida. E essa empresa estava passando por dificuldades. E qual que é a primeira lei, a mais importante nesse caso? É a hierarquia. E a segunda? Hierarquia, depois vem a parte do equilíbrio, né? E as pessoas costumam desequilibrar muito dentro do local de trabalho. Ou entregam demais, ou entregam de menos.
Uhum. Então, E aquele funcionário que ele dá muito e só reclama. Ah, faço tudo para todo mundo, faço e não vejo, ninguém me reconhece. esse está totalmente desequilibrando a relação, né? Porque como ele está entregando demais, além daquilo que ele foi contratado para fazer, a empresa não consegue, ela contratou ele para tal função, e ele, além daquela função, ele faz essa, aquela outra. Aquele sentimento de ingratidão que ele está sentindo é por quê? Porque ele desequilibrou a relação. Uhum. Por que ele precisou fazer isso? O que ele está buscando com essa atitude? Ele quer reconhecimento, mas não é reconhecimento da empresa. É a criança dele querendo reconhecimento dos pais. Então, vou fazer um monte de coisa para ver se eles olham para mim e me elogiam. Uhum. E daí o que ele recebe de volta? Ele não recebe elogio. Porque a empresa não está no papel de pai e de mãe dele. A empresa está ali para pagar o salário. Uhum. Então, você foi contratado para fazer determinada função, teu salário é 5 mil por mês. Mas daí você faz 4, 5 funções a mais, mas eu não pedi para você fazer isso. Ah, você faz um pouquinho além daquilo que você foi contratado? Ok. Agora, se você faz muito mais, você desequilibra a balança. Daí essas pessoas vêm, são demitidas, porque elas criaram atrito com todo mundo lá dentro, porque elas queriam reconhecimento, e daí elas saem falando que a empresa não é boa, que os colegas não eram bons e tal, mas qual foi a sua parcela no que aconteceu? E é difícil das pessoas conseguir reconhecer que elas tiveram parcela no que As pessoas que têm constantemente sentimento de ingratidão das outras, essas pessoas precisam olhar para o quanto elas estão entregando, elas ajudam demais. É aquele que gosta de ajudar o ajudante, né? Ela ajuda demais. Então, ajuda até quem não pediu, né? Ou ele está na arrogância de achar que os outros são incapazes de fazer, então eu estou me sentindo grandão. Mas é uma arrogância você ajudar alguém que não te pediu ajuda. Sim, né? ou ele está naquela, implorando atenção, implorando elogios. Então eu vou fazer tudo que eu posso fazer, que eu consigo, para ver se alguém olha para mim e diz, ah, que bonitinho, né? Como ele é uma pessoa aplicada, como ele é dedicado ao trabalho. Uhum. Aí a criança dele fica lá toda... Feliz. Criança feliz, Outra pergunta que também surge bastante é uma mulher, por exemplo, né? Ela tem muita dificuldade com as colegas de trabalho. Ela se dá bem com o chefe, ela se dá bem com os homens, mas ela está num setor e ela tem que dar certo naquele setor, né? Feminino. Uhum. E aí, como que resolve isso? Aí a importância da contratar bem. A gente vê muitos talentos, muitas pessoas com capacidades excepcionais, mas elas não estão no local certo dentro da empresa. Mas digamos que ela esteja lá, ela não Sim. tem outro jeito. Aí é preciso ver quem contratou. No momento da contratação, algumas perguntas chaves ali você já vai saber. Se essa mulher está tendo atrito, não está conseguindo desenvolver dentro de um setor feminino, ela tem questões com a mãe, provavelmente. Então, ela projeta nas mulheres ao entorno dela as suas deficiências, as suas questões, né, com a sua mãe. É muito normal isso. Então, se é possível transferir essa pessoa, colocar ela num ambiente que seja mais mesclado, né? Homens e mulheres, um ambiente mais... Não, eu não posso ser transferida. Uhum. Eu tenho que dar certo nesse setor. Como que eu faço para poder dar certo nesse setor só de mulheres? Vai ter que olhar para sua mãe. É sobre isso, né? Sabe que tem muita se a pessoa tem isso, se a pessoa tem esse entendimento, nossa, eu preciso dar certo, o setor só tem mulher, eu não estou me acertando com as minhas colegas. Se ela tem esse entendimento e ela consegue, não, realmente ela reconhece que o problema está nela, não nos outros, não nos colegas, né? Não são os colegas que pegam no pé, que perseguem, como as pessoas... Ela se deu conta, essa mulher, digamos que então, se deu conta. Eu falo nisso porque eu recebo em consultório muitos casos assim, né? Eu não sei o que acontece, eu me dou bem com meus chefes, meus colegas, homens, mas com as mulheres é uma guerra, assim. Elas têm inveja de mim. É uma competição, né? É uma competição. Tá sempre em conflito. Ela vai ter que olhar para a mãe dela. Ela vai ter que fazer um trabalho com a mãe dela. E isso é a parte dela. Agora, a empresa, quem administra isso, uma dica, tem muita dificuldade de pessoal de interação naquele setor, porque a empresa não pode ser a mãe ou o pai dessa pessoa. Ela vai lá, para você não ter que dispensar aquele talento, se é possível, troca de setor. Sim. E como que faz essa mulher que quer dar certo nesse setor,
tá? Ela gosta da empresa, a empresa é boa, mas ela tem essa questão com as mulheres. Como que ela faz se a mãe dela já não está mais neste plano? A mãe dela já partiu, né? A mãe é falecida. Como que ela faz, então? Porque o que as pessoas entendem é que tem que correr lá na casa da mãe, Abraçada já abraçar a passando. mãe, né? Ficar de joelho para a mãe. E como que funciona? Não é bem assim, né? Eu acho que uma das respostas para esta pergunta, aí, entre outras, né, seria trabalhar a aceitação. Como aceitar que a mãe fez o melhor, a mãe fez como sabia, a gente usa muito essa frase, porque nós temos muitas queixas, sempre costumamos olhar para aquilo que faltou, não olhamos para aquilo que recebemos. Então, minha mãe era ausente, ok, tua mãe era ausente, mas por que ela era ausente? Ela tinha que trabalhar para fazer comida. Então, isso não é um gesto de amor. Então, viver sem os filhos, tendo que trabalhar para trazer o sustento para casa. Então, quando reconhecemos esses gestos, olhamos com um olhar diferente para o nosso passado, de inclusão, né? Fica tudo muito mais fácil. Né? Tem também a questão, né, Edson, que quando uma mulher se dá muito bem com os homens, mas não se dá com as outras mulheres, essa mulher é a filhinha do papai. Também. Né? Ela geralmente, ela se dá muito bem com o pai, mas não se dá com a mãe. Então, ela precisa, ela ali na relação do pai e da mãe, aí eu falo isso porque é um assunto que eu domino, que eu trabalho muito, que é relacionamento de casal e relacionamento de familiar, né? Qualquer coisa. Então, ela precisa entender, porque ali ela se meteu provavelmente numa questão de homem e mulher, de casal, do pai e da mãe, entendendo que a mãe era ruim e o pai era bonzinho. Ou a mãe queria ser mais dura com ela e o pai defendia, né? Que isso acontece. Então, essa menina, ela precisa olhar para o pai e entender que ele escolheu a mulher certa para ele. E que ela é filha e que relacionamento de casal, o pai e a mãe resolvem. Ela precisa se despedir do pai no sentido de se afastar um pouquinho do pai e integrar mais a mãe. Né? Indo mais a fundo, né? Indo mais a fundo. Indo mais a fundo nesse assunto mesmo. E essa mulher, né? Vamos supor que ela seja uma pessoa que foi adotada, né? Vai servir isso também para ela? Sim. Olhar para o porquê do conflito, né? Porque ela tem conflito com as mulheres, porque né? Existe muito julgamento hoje, né? Na questão da adoção. Porque os pais não serviram nem para criar, ou deram, porque, sabe, existe nem vamos entrar muito aprofundar nesse sentido. Mas é um pouco mais difícil, mas é possível reconhecer que mesmo numa adoção existe um gesto de amor por trás, né? Então, assim, os seus pais amavam tanto você que eles estavam numa condição difícil, porque com certeza existe uma história difícil por trás disso, né? Sempre existe. Então, eles amavam tanto você que eles abriram mão de viver com eles, de sofrer ao lado deles, para te dar uma oportunidade melhor. De ter um destino. Abriram mão de exercer a maternidade. Então, né? Quando é reconhecido isso, é incluído esse gesto, nossa, a pessoa... Em todos os casos de adoção, de forma inconsciente, os pais estão dando a oportunidade do filho ter uma vida melhor. Em todos os casos, de forma inconsciente. Mesmo aqueles casos que aconteceu algo muito difícil ali, e para o filho é difícil entender que foi por amor, mas a nível inconsciente existe sim um amor muito sublime, um amor maior do que esse amor infantil que a gente conhece, né? Faz com que os pais dêem um filho para adoção. Hoje tem muito julgamento, mas tem aquele ditado diz, pai e mãe é quem cria. Não, pai e mãe é quem trouxe ao mundo. Exercer a maternidade, a paternidade, qualquer um da família. Depois que você nasce, qualquer pessoa pode exercer paternidade. Mas reconhecer esse gesto dos pais e entender a real situação por trás daquilo que aconteceu, faz muito bem para a pessoa e traz um preenchimento. Porque quando a pessoa chega nessa parte da vida dela que ela está com dificuldade de avançar e tal, está faltando uma parte dela. Ela precisa se preencher. É como uma árvore, a gente usa muito esse exemplo da árvore. Uma árvore faltando raiz ali, ela não vai ter força suficiente para crescer. Então, ela precisa reconhecer essas raízes. Ver até onde vai, investigar, conhecer a sua história, se preencher. E mesmo que a pessoa não consiga, né, encontrar informações do pai ou da mãe. Tem casos que nunca vai conseguir, né? Tem casos que realmente a pessoa não tem como, ela vai atrás, ela busca, mas não encontra nada. O que a pessoa faz? Como se preencher nesse caso? Existem técnicas que a gente usa
indica no consultório e nos atendimentos. Uma delas é do espelho, de você olhar e reconhecer seus pais, porque a gente fala assim, você se olhou no espelho já? A gente se olha, mas a gente olha para arrumar o cabelo, olha para pintar o olho, para escovar o dente, mas você realmente se olha, você vê que você tem características daquelas pessoas, você é o resultado daquela união, né? Você é o seu pai e a sua mãe, não tem como ser diferente. Conhecer isso, incluir isso, já começa a trazer resultados. Aceitar, né? E o que geralmente acontece quando a pessoa ela foi adotada? Ela não ressignifica, não consegue acolher esses 50% de cada um, né? E ela rejeita. Não vai conseguir avançar na vida. Vai ter muita dificuldade em progredir nos relacionamentos, profissionalmente. Rejeita a vida, né? Rejeitando os pais, você está rejeitando a vida. Rejeitando aquele movimento que eles fizeram, você está rejeitando a vida. Então, quer dizer que tudo que eu tenho até hoje não valeu nada porque lá atrás eles me deram para adoção. Então, será? Tu viu como eu falo, a gente vai puxando uma coisa, puxando outra, né? Mas é que é muito amplo. Tem muita coisa que tu pode trabalhar dentro da constelação familiar. E tu vê que às vezes a pessoa nem sabe que é aquilo ali que está travando, que está causando um bloqueio e está fazendo com que ela talvez não se dê bem com as outras mulheres lá do trabalho dela. A rejeição, às vezes a pessoa, eu já peguei várias pessoas que foram adotadas para fazer terapia, e lá no fundo é aquilo, mas a pessoa fala, não, isso não faz diferença para mim. Isso é irrelevante. Isso não faz diferença. Não me sinto importa falta. isso, não faz falta. Poxa, nem me importa, nem lembrava disso. Mas lá dentro do inconsciente tem uma dor, né? Não, o que eles dizem assim, eu tenho certeza que isso não influencia nada. E daí eu brinco, né? Você tem certeza nas profundezas do teu 5% de consciência. Porque, assim, o que nós temos consciência, aquilo que nós falamos, é 5%. E 95% é inconsciente. O que está oculto é o que está influenciando a tua vida. Exatamente, é o que está oculto, não é o que você sabe, o que você acha que sabe, né? Porque eu falo que se fosse tudo consciente, eu sei disso, eu não vou mais fazer, pronto, acabou, não precisa nem fazer terapia. Vida perfeita. Se fosse consciente, vida perfeita. Né? Isso aí complementa aquela pergunta que fez antes, né? A dificuldade em avançar, de progredir. Às vezes aquela habilidade, né, que você busca, ela está ali dentro da tua história. Exatamente. Olhar para a sua história, para tudo que você viveu até aquele momento ali, a gente faz, nos nossos cursos, a gente faz a questão de se alinhar com as profissões, né, com todos os trabalhos exercidos ao longo da vida. Então, olhar desde lá do primeiro. Qual foi o teu primeiro? Geralmente as pessoas lembram do quarto, quinto, com 17, 18, 20 anos, né, quando entrou no mercado do trabalho. Mas você começou a desenvolver as habilidades lá atrás, lá na infância. Ajudando o pai e a mãe em casa, cuidando do irmãozinho, tal. E olhar antes disso também. Olhar para a história da família, reconhecer essa história. Para ver se você hoje não está honrando o ancestral, está com dificuldade de crescer na vida porque você está trabalhando por aquela pessoa lá atrás que não teve condições, que não pôde realizar um sonho. Habilidade, né? Como você falou, a habilidade que te falta está no sistema familiar, né? Então, por exemplo, quem foi adotado não tem como saber, e talvez nunca irá saber, mas se essa pessoa recebe a vida, se ela aceita, se ela diz sim, né? Eu digo sim a tudo como foi, eu não entendo, e talvez eu nunca vá saber os motivos reais dos meus pais não terem ficado comigo. Mas eu digo sim a tudo como foi. Eu digo sim, eu estou integrando tudo que veio deles. Eu integro todas as profissões, todas as habilidades dos meus ancestrais em mim. E a partir disso eu desenvolvo elas também e posso crescer. Né? No curso a gente lança um desafio, responder a pergunta, quem é você? E todo mundo fica assim, eu sou, e fica, né? Nós somos isso aí, nós somos a soma das nossas experiências com as dos nossos antepassados. Então, como a Nath falou, aquela habilidade que teve lá atrás, que tem um ancestral, está dentro de você. Isso foi transferido geneticamente, de várias formas, né? A epigenética, né, que é das experiências e tal. Então, essa memória está dentro de você, esse conhecimento está dentro de você. Então, buscar integrar isso, talvez é aquele
impulso para você avançar. Então, eu não sei se eu vou dar conta, peraí. Então, faça uma autoanálise. Nossa, eu fiz isso na minha vida e tal. Então, ali você vai descobrir aquela habilidade que está faltando para assumir essa. E uma coisa até que você comentou no curso, né, sobre o teu pai, né? Se quiser compartilhar, porque eu acho bem interessante que você trabalhou nos mesmos lugares, né? Sim, eu conheci meu pai verdadeiro, né? Biológico. O pessoal usa mais meu pai verdadeiro. Não, meu pai biológico, eu conheci ele tinha 21 anos. E conhecendo um pouco da história dele depois, eu sempre fui muito de investigar, muito curioso, eu e minha querida esposa. A gente sempre foi muito de buscar, conhecer as origens, a história da família, as raízes e tal. Então, eu conheci ele, eu tinha 21 anos, e numa conversa com ele, eu descobri que eu trabalhei nos mesmos lugares que ele trabalhou, anos antes, com os mesmos chefes. Pelo mesmo tempo. Pelo mesmo tempo, inclusive. Pelo mesmo período, assim, então, de tempo, né? Isso, assim, é uma prova assim, irrefutável de que nós buscamos seguir o caminho de quem veio antes, de alguma forma. Era uma busca pelo teu pai, né? Muito profunda. Repetimos padrões, repetimos situações na nossa vida que os outros viveram antes. Então, é um desejo de pertencer que temos muito grande. Sem saber, estava lá fazendo a mesma coisa. Sem saber, estava lá. E assim, ó, falando então da tua experiência com teu pai, quando o Edson fala, se olhe no espelho, se você não sabe quem é o teu pai, se olhe no espelho, que você tem o pai e a mãe em você. O Edson não precisou de DNA. Seria uma piada fazer um DNA, porque assim, ele é muito parecido com o pai dele. Assim, as características, o rosto, assim, quando ele olhou a foto do pai dele, você pega aquela foto do teu pai, que ele tinha mais ou menos a idade que você tem hoje, né? Quando você conheceu, é idêntico. Então ele disse, tá bom, já entendi. Então, assim, a quem não tem como, né, conhecer os pais biológicos, não, né, porque já faleceram, porque, sei lá, por vários motivos, só se olha no espelho. Só se olha no espelho. O Edson não tinha como negar que era filho dele. Aceitar aquela imagem que você vê no espelho é o primeiro passo. Se olhar e aceitar, nossa, olha aí, ó, tá aí meu pai e minha mãe. Tá no espelho. Eu lembro que eu passei essa dinâmica para alguém fazer, agora para quem foi. E ela nunca tinha chorado na frente do espelho. E ela chegou bem pertinho assim e se emocionou. Então, olha só, então quer dizer que você se conectou com essa. Muito profundo isso. Muito profundo. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente fica preso num bloqueio, né, durante a vida. E às vezes a gente acha que não tem nada. Tipo assim, eu não sei o que eu estou repetindo. Eu conscientemente não quero fazer isso. Mas dentro do teu inconsciente lá que está oculto, você fica repetindo aquilo sem perceber. Quando você vê, você já repetiu, mas isso de novo. Sim. E tu repete. E às vezes abre mão para continuar repetindo. E assim, ó, as pessoas também buscam a constelação. Vou constelar minha profissão. Agora eu vou resolver. Não é assim. Agora eu vou resolver. Tem feridas muito profundas, principalmente em caso, né, falando agora de casos de não ter o pai e a mãe biológica exercendo a paternidade e a maternidade, nesses casos as feridas são mais profundas. Então, você vai fazer uma constelação, você vai precisar de terapia, você vai precisar de outra depois de um tempo, né? Porque mesmo o Edson, depois que conheceu o pai, depois que entendeu a história, depois que eu já estava trabalhando com terapias, com constelações, ele já havia constelado, né? E aí, o que ele foi insistir por 5 anos estudando? Concurso, na área do direito de segurança pública. Que era o que meu pai fazia. Que era o que o pai dele fazia. Mesmo tendo consciência. Não, ele não se deu conta. Ele não se deu conta. Ele não se deu conta. Ele já participava, né, das constelações, já fazia mais de 5 anos. Sim. Né? Já participava das constelações, já tinha constelado, eu trabalhava com constelação, ele me ajudava direto. E ele estudando para concurso, estudando 12, 14 horas por dia, né? E ficava ali para passar e não passava, ficava ali para passar e não passava. Quando passava, agora passei. Ia lá, eu lembro anulavam questões, enfim, que não conseguia entrar. E foi até que aquilo ficou assim, e eu já não argumentava mais, né? Já não falava mais nada.
eu só observava, porque para mim ele era um terapeuta, ele sempre Acho que foi a única vez na vida dela que ela foi paciente. Eu fui paciente e fiquei quieta, só deixei ele no tempo dele, né? Quando ele disse para mim que ia começar uma nova pós, ele já tinha pós em direito penal, ele ia começar uma nova pós na área do direito, né? Tá bom, tá bom. Beleza. E aí ele iniciou aquela pós, e aí ele surtou. Nossa, ele teve uma crise de ansiedade, assim, absurda. Nunca Tinha tido. Assim, ele teve uma crise de ansiedade, e ele disse, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer e tal, e tal. E daí tu falou, vamos constelar isso. E aí eu disse, tu sabe? Não, eu não falei isso. Não. Eu já não falava mais há muito tempo. Tu já sabe o que fazer. Eu só disse, você já sabe o que fazer. Você já sabe o que você precisa. O Nelson está na cidade, você tem o contato dele, eu não vou fazer mais nada. E aí foi que tudo começou e chegou até aqui. Então, ali ele conversou com o Nelson, uma conversa com o Nelson, ele já mudou o rumo, cancelou aquela pós e está aqui hoje trabalhando. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar com você lá no outro espaço, o Edson estava assim, bem no início. Nos bastidores. Sim, né? Estava ainda ali nos bastidores mesmo. E eu lembro que nós tivemos uma conversa e você falou, estava conversando, né? Mas não posso insistir, né? Sim. Porque era uma coisa que ele tinha que escolher. Ele precisava chegar, assim como eu precisei chegar no fundo do poço, para reconhecer e para pedir ajuda e para mudar, ele também precisava. Ele precisava daquela crise de ansiedade, ele precisava chegar naquele ponto e se questionar, será que é isso mesmo? Porque até então nada tirava ele. E tem muitas pessoas que são assim, nada, o que buscava o pai e a mãe? Porque buscava segurança, né? O que ele buscava no concurso? Né? Estabilidade, segurança. Ele sempre dizia, não, nós precisamos ter segurança, eu quero segurança. E aí, na escolha do que estudar, buscava o pai. Então, buscava o quê? O pai e a mãe, né? E aí foi. Claro que nem eu me dava conta disso na época. Eu só entendia que se estava muito difícil, não era o caminho. Né? O caminho está naquilo que é leve, que é fácil, né? Que é fluido, não no que é pesado. E eu via nele o excelente terapeuta. Ele ficou por muito tempo nos bastidores, e eu só pude crescer justamente por ele estar nos bastidores. Eu estava livre para fazer só o meu trabalho. O Edson dava todo o suporte, então ele ficou por muito tempo ali, e isso também trouxe os aprendizados, né? Porque se formou em constelação não sei quantas vezes, com tantas constelações que ele apoiava e que ele dava suporte, né? Tem uns 5.000 constelação na história. Bem tranquilo. Bem suave. Bem suave. Só que aí ele precisava por ele mesmo. E as pessoas precisam entender que a gente não convence ninguém a mudar, a pessoa vai por ela mesma, né? Então, por ele. A pergunta-chave, né, que foi o Nelson, né, a pergunta-chave ali foi quando ele me perguntou assim, mas por que você busca isso, essa profissão? E daí eu dei umas respostas lá e tal, mas qual o real motivo, assim, qual o propósito disso? Eu gosto de ajudar as pessoas. Então, vou buscar ajudar as pessoas, né? Então, ajudar de forma policial, digamos assim. Ele falou, mas existem outras formas de ajudar as pessoas. Você já tem o conhecimento, você trabalha anos com a sua esposa e tal, você já conhece, né, as terapias, você também pode ajudar as pessoas dessa forma. Então, às vezes, o caminho que você quer seguir, ele pode ser mais fácil. Não precisa procurar o caminho mais difícil para realizar aquele sonho, né? Para encontrar a sua missão. Mas tinha todos esses... que depois, a gente só se deu conta disso muito tempo depois. Ele não constelou para se dar conta disso. Né? Não foi feita uma constelação que ele viu, nossa, tá, por isso então. Não, foi em conversa, porque a gente tem muita conversa sistêmica. Quando, né? 2 terapeutas em casa é só... Então, só tudo terapia, que a gente vê, tudo que a gente assiste... Fazer terapia de noite. E aí a gente numa conversa disse, você deu conta que tu estava buscando teu pai, é verdade, né? Olha só, o pai também trabalhava, tanto o pai quanto o padrasto, né? Sim, os dois trabalhavam nessa área. Os dois trabalhavam na área de segurança pública. Então, ele buscava inconscientemente o masculino através da escolha que ele estudou e buscava a mãe, né? Na segurança que traria passar no concurso público, né? E a gente se deu conta disso numa conversa nossa, dando aula. Então, por isso que nós gostamos muito de dar curso, de dar aula, de falar sobre isso, porque a gente aprende com isso sobre nós mesmos, a gente sempre aplica a nossa vida. E nós estamos em constante crescimento, constante evolução, aprendendo sempre, né? A gente aprende muito ensinando.
E eu falo, né, durante o processo, quando a gente ensina, a gente também se cura muito, né? Muito, meu Deus do céu. Porque às vezes as pessoas, que nem você falou lá no início, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não posso falar ainda sobre determinado assunto, porque eu não estou 100% nisso aqui. Durante o processo de você estar ensinando pessoas e ajudando pessoas, você está se ajudando sempre. Porque internamente você está recebendo curas também, enquanto você ajuda alguém a se encontrar, né? Às vezes aquela pessoa que chega até você, ela te cura, porque ela te fala algo e você tá para ela não está te ajudando em nada. Ela pensa, não estou ajudando em nada, você que está me ajudando. Mas através da história dela, através daquilo que vem de insight na sua cabeça, às vezes você se cura de uma coisa. Porque os clientes estão sempre a nosso serviço. Exatamente. Nossos clientes, nossos alunos estão a nosso serviço e nós ao serviço deles. É sempre uma troca, né? Então, a gente sempre está aprendendo. Eu brinco que muitas vezes eu falo algo, né, num atendimento, num curso, que nossa, como eu precisava ouvir aquilo. Você mesmo falou, né? Que eu mesma falei, né? Então, eu só agradeço aquela pessoa que chegou para eu atender ela, que me ajudou também com as minhas questões. Eu pude ajudar aquela pessoa com o meu trabalho, mas ela também me ajudou no insight. Então, muitas vezes, resolver um problema não precisa você ficar matutando em cima dele. Vai e faz o teu trabalho. Vai, né? Independente da área que você trabalha, não é só com terapia que isso acontece na vida, né? Todo conselho que você dá para você mesmo. Exatamente. E Edson, então vamos finalizar, senão ficamos até amanhã. Uau, é 15 para os 11. 15 para os 11. Me conte agora, Edson, para nós finalizar, o que é mais importante para ser constelado dentro de uma empresa? O que é a coisa mais importante de todas? Estar disposto. Eu acho que sempre que você sentir que algo não está fluindo na vida, seja a vida profissional, seja a vida pessoal, é o momento de você dar uma pausa e olhar para isso. Porque nós fomos feitos para evoluir, para crescer, para ter riquezas. Existe muito tabu sobre isso, mas se você não está crescendo, se você não está avançando em determinado ponto da vida, é porque você precisa dar uma pausa e olhar por quê, o que existe por trás da situação. Para onde você está olhando que você não está conseguindo evoluir. Tem pessoas que têm empresa, determinado setor não está avançando. Mas o problema não está lá. Está lá, mas tem uma parcela que é sua. Às vezes você contratou um funcionário para fazer com que a tua empresa permaneça naquele patamar, para que ela não avance. Então, por que você precisou trazer essa pessoa que hoje não desempenha a função de maneira correta, né? Você que buscou essa pessoa, não é? Ele só está pelo serviço, né? Ajudando a permanecer como está. Se você contrata alguém para a área comercial e só vende para quem não paga, ele está a seu serviço. Ele está a seu serviço. Ele tem as questões, ele tem as questões dele, e você tem as suas questões, e um está a serviço do outro. Então, não adianta querer consertar uma equipe, por exemplo, dentro de uma empresa, se você não está disposto a olhar para as suas dores, para as suas questões. O importante, mesmo sendo empresa ou não, é sempre olhar para si. É olhar para si. Como eu falei antes, a empresa ela é reflexo do dono. Se o dono está bem, a empresa vai bem. Está saudável. Ótimo, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda para o Edson. Tá? Sei que a gente falou um monte, mas às vezes ainda fica alguma coisa fora, né? Tem muita com coisa. certeza Sempre fica, porque é muita coisa para se falar. Sim, pode ir mandando, né? Pode mandar, o Edson vai fazer umas lives, eu garanto. Vai fazer umas lives de novo. Garanto que eu trabalho com marketing. Nádia, para a gente finalizar, me conte algo. Eu te contar? Me conte algo. Eu te contar? O que você quer que eu te conte? Me conte quando que vai ter a formação de constelação. Então, batemos o martelo ontem à noite. Tá? Notícia de última hora, quentinha. Tá vendo? Tipo pão de queijo. Falar, ó. Ontem à noite nós definimos, então, os convidados. Tá? Então, nós teremos... Vamos saber? Já. Nós teremos, para essa próxima turma, o professor Luciano Alves, que fará o módulo de sintomas e doenças, né? Saúde, o que cura, para onde olhar.
Então, ele é nosso convidado especial para o módulo de outubro, na próxima formação, que inicia em julho. E a Raquel Kleinbein, ela fará um módulo que é uma novidade na formação, que é o módulo de constelações com Enneagrama. Então, ela vai trazer, a data dela, se eu não me engano, ficou para janeiro ou fevereiro, eu tenho que alinhar ainda exatamente a data com ela. Mas ela vai trazer os perfis do Enneagrama, os 9 perfis do Enneagrama, e nós traremos a constelação junto, porque cada perfil tem uma ferida da infância. Então, a gente vai trabalhar dentro da constelação o perfil de cada um. Nós já fizemos esse trabalho com a Raquel, foi fantástico, né? Fizemos como um seminário, né, de constelação com Enneagrama. Então, agora, para essa próxima turma, fará parte o módulo de constelação com Enneagrama com a Raquel. Que chique, gente. Então, serão 8 módulos, né? Não vai mais ser mais 6, extenso, né? Agora. mais extenso o curso, mais aprofundado também, né? E com convidados. Com convidados especiais. Que dia que começa o curso, Nath? Primeiro final de semana de julho, mas a gente vai passar o cronograma das datas, agora que foi definido, né? Eu estava aguardando definir isso, e aí a gente já vai fazer um material de divulgação com todo o cronograma das datas aí para o pessoal se organizar e para poder participar. Então tem mais um mês aí, né? Tem mais um mês, mais um mês. Se organize, gente. E não são vagas limitadas, tá? Sim, porque não tem como fazer uma turma muito grande, porque o objetivo da formação é justamente trabalhar o aluno, né? Então, a gente prioriza, assim, que possam ser constelados, que possam fazer as dinâmicas, né? O curso tem muita vivência. Então, se tu faz uma turma muito grande, assim, não tem como dar atenção para todo mundo, né? É impossível. Então, a gente prioriza trabalhar com de 20 a 25 alunos, no máximo, ali, para que possa realmente dar atenção e que possam ser curados o máximo possível, né? Do curso. Então é isso, gente. E finalizando o nosso pós-terapia de hoje, foi uma conversa aí que a gente deixou o Edson quase ser o protagonista. Quase deixou de falar. Quem sabe no próximo pode ser que ele seja só ele o protagonista. Vamos tentar, tá? Não, mas tá tudo tranquilo. Eu acho que todos os conhecimentos aqui que vocês trouxeram aí somou muito, né? Então, tudo se complementa, a próxima vez a gente traz aí 4 homens, como ele sugeriu, e deixa só nós duas. Olha, analisando bem, acho que precisaria de um time, né? Uns 11 aí, né? Não vai caber tudo isso. Vai continuar do jeito que está, então. Sinto muito, tá? Muito obrigada por terem ficado com a gente até esse momento. Ficamos 52 horas, mais ou menos, né? E na quinta-feira a gente vai ter mais um pós-terapia. Sim, com uma convidada também, que eu estou aguardando a resposta. E aí a gente já vai fazer o post de divulgação. Vai ser um assunto bem legal, gente. Bem diferentão. Toda semana nós vamos trazer convidados, tá? Para abordar diversos temas, né? Então, para a gente conversar sobre assuntos diferentes, né? E aí, cada dia está surgindo mais ideias. E agora vocês já podem anotar na agenda. Terça e quinta-feira de manhã temos o nosso momento pós-terapia aqui. Às 9 horas. Hoje a gente atrasou um pouquinho por conta de detalhes técnicos aqui. E a partir da semana que vem fica fixo o horário das 9 da manhã. Isso aí. Na quinta. Tenham um ótimo dia e espero vocês no nosso próximo pós-terapia. Tchau, tchau. Que turma. Confiança. Eu preciso dar uma almofadinha. Vou amortecer. A minha também. Monte, eu tinha... Tava dormindo ainda? Não tinha jeito,